Olá, trazendo aqui para vocês Caio Fábio no Divã de Deus. Esse livro é um clássico também da literatura cristã dos anos 80 e é um livro onde Caio Fábio faz uma análise psicoteológica dos Salmos, ou seja, é um olhar psicológico e teológico acerca da narrativa dos Salmos. A introdução do livro, nós temos aqui o prefácio do reverendo Guilhermino Cunha, que é um pastor presbiteriano. Ele diz que a cada passo na leitura desse livro, nós seremos confrontados com realidades e dramas que parecem pertencer ao nosso mundo, as mesmas dificuldades, traumas e problemas enfrentados pelos salmistas descritos nos Salmos se assemelham em muito à nossa realidade de hoje. Os Salmos são a psicanálise da história e dos fatos, segundo Caio Fábio. Esses mesmos homens fortes, corajosos, suados, decididos e guerreiros da Bíblia também eram pessoas sujeitas ao medo, à perplexidade, à dúvida, à depressão e ao desânimo. Então esse livro trata exatamente sobre isso. Quando Tiago escreve dizendo que Tiago era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, quando analisamos os Salmos, quando lemos os Salmos, nós percebemos muito disso. Sentimentos de angústia, de tristeza, de solidão, depressão. Então nós vemos ali o desnudar, né, do homem perante Deus. Ali ele está despido de toda força, de toda autossuficiência e se diz, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele reconhece que nele mesmo ele não tem força alguma. Quando lemos os Salmos, nós vamos percebendo isso, que há horas em que simplesmente a teologia não resolve. Esse livro, é claro que não é uma análise de todos os Salmos, né? São somente alguns Salmos. O que acontece quando você acha que Deus evaporou, é um dos comentários que ele faz aqui sobre o Salmo 42, quando o salmista ele começa a viver naquele ciclo de lágrimas. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ele chorava porque estava deprimido e ficava deprimido porque chorava. Ele estava nesse ciclo de retroalimentação de lágrimas. Depois ele passa por um sentimento de incapacidade de assumir um espírito de louvor e celebração com o povo de Deus. Ele busca um isolamento, ao mesmo tempo que nesse mesmo salmo, depois ele parte para uma desesperada atitude de devoção. Às vezes nós estamos assim, parece que por honra da firma temos que continuar ali, crentes, devotados, assumidos, e assim, ante as ironias da vida, nós adotamos uma atitude desesperada de devoção, né? Por dentro está um furacão, um vendaval, mas por fora nós muitas vezes tentamos manter aquela ali aparência de calmaria. E o salmista, segundo esse livro do Caio Fábio, ele passou por isso. Nesse livro também, Caio Fábio dá uma introdução às doenças psicossomáticas. Psico tem a ver com mente, pensamento, ideia, e soma tem a ver com o corpo. Então, uma doença psicossomática é uma doença que é produzida por uma disposição mental,
Existem doenças que são decorrentes de bactérias, mau funcionamento do organismo. A doença psicossomática é uma doença que tem sua origem, sua causa em algum estado emocional. E isso se reflete no corpo. É uma resposta do corpo a essa disposição mental. As enfermidades podem nos atingir em 3 níveis e por 3 razões. Então são as 3 razões que Caio diz aqui. O primeiro tipo de enfermidade são as enfermidades adquiridas. E adquiridas porque este é um universo caído. Esta é uma natureza em crise, uma natureza pervertida em volta pelo pecado. Então são enfermidades decorrentes do mundo decaído em que vivemos. Muitas vezes o contato com alguma coisa deste mundo e nós já estamos aí enfermos, já caímos doentes de uma hora para outra. Então o primeiro nível de enfermidade que pode nos atingir é essa enfermidade adquirida. O segundo, Caio chama de as enfermidades terapêuticas. Ele cita aqui o caso de Jó, que ficou com câncer de pele, porque Deus queria proporcionar ao seu servo a chance de manifestar a profundidade do seu compromisso com ele. Queria dar-lhe o ensejo de desenvolver caráter. Então essa enfermidade, que Caio chama de terapêutica, é aquela que o próprio Senhor Deus permite que chegue até nós com o objetivo principal de produzir quebrantamento, conversão e crescimento espiritual. O terceiro tipo de enfermidade são as autoproduzidas. São doenças que a ciência moderna sim chama de psicossomáticas, que são produzidas por desarmonias, traumas, rachaduras psicológicas, problemas gerais da mente, amargura guardadas, pecados não confessados, sentimentos de culpa, enfim, toda essa bagaça, essa tralha que vai se acumulando aí na nossa mente, que com certeza uma hora ou outra vão eclodir aí no nosso corpo, na nossa saúde. Então esse livro trata especificamente disso, essa análise dos salmos. Portanto, devemos ler sempre os salmos com esse olhar de alguém que enfrentou dificuldades, passou por tristezas, problemas, angústias sem fim, das mais variadas, mas que puderam encontrar na mão amiga do Senhor, no ouvido atento do Pai, no coração com portas sempre abertas de Deus, ali um escape, um acolhimento, um consolo, uma fuga. Os salmos mostram o lado humano dos super-heróis da fé, revelam como nós e eles somos feitos da mesma estrutura, o pó, somos possuídos pela mesma natureza, a dos seres caídos, vivemos e nos alimentamos do mesmo sentimento, a esperança, sofremos do mesmo mal, a dúvida, e carecemos das mesmas coisas, amor e graça de Deus. No Divã de Deus, com Caio Fábio. Se você puder, adquira. Deus abençoe.